Bom, senhores, como promessa é dívida, hoje eu vou falar a respeito da lei dos cossenos e da sua aplicação na física. No primeiro momento, nós vamos fazer uma revisão sobre a lei dos cossenos. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, com ângulos internos alfa, beta e gama. E a aplicação da lei dos cossenos funciona da seguinte forma. Se eu quero descobrir o lado A, a fórmula que eu uso é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes c vezes b vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. Então, assim a gente também consegue descobrir os outros lados desse triângulo qualquer. No caso da física, a gente usa a lei dos cossenos quando estamos fazendo a soma vetorial pela regra do paralelogramo, certo? Quando eu tenho dois vetores, um vetor A e um vetor B, eu vou unir as origens desses vetores, eu vou fazer uma projeção. Eu vou traçar uma reta paralela ao vetor B na extremidade do vetor A e uma reta paralela ao vetor A na extremidade do vetor B. A diagonal desse paralelogramo formado vai ser o meu vetor resultante, certo? Quanto ao módulo do vetor resultante, para se calcular, existe um mito da lei dos cossenos da física, né? Que agora, em vez do sinal negativo, eu tenho o sinal positivo. O que eu quero mostrar para vocês é por que isso acontece. Eu tenho aqui um paralelogramo semelhante a esse daqui de cima, onde eu tenho aqui um ângulo θ, um ângulo θ, um ângulo gama e um ângulo gama. Eu sei que o somatório dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então aqui eu obtenho a relação que esse ângulo gama é igual ao ângulo 180 menos θ, certo? Eu venho aqui no círculo trigonométrico, quando eu tenho um ângulo θ e eu quero descobrir o cosseno desse ângulo θ, eu faço a projeção dessa reta, certo? Que tem o tamanho do raio no círculo trigonométrico, que é igual a 1, no eixo x. Se eu tenho agora o ângulo 180 menos θ, eu também faço essa projeção no eixo x e eu descubro o cosseno do ângulo 180 menos θ. No círculo trigonométrico, eu consigo chegar nessa relação, que o cosseno de 180 menos θ é igual a menos o cosseno de θ. Por quê? No caso dos vetores, eu quero descobrir qual seria essa diagonal aqui. E para eu descobrir qual é essa diagonal com a lei dos cossenos, eu preciso do ângulo oposto a essa diagonal. O ângulo oposto a essa diagonal não é o ângulo θ, é o ângulo gama. Então eu fiz uma relação entre gama e θ. Eu descobri que gama é 180 menos θ. No círculo trigonométrico, eu descobri que o cosseno de 180 menos θ é igual a menos o cosseno de θ. Eu venho aqui e eu coloco para eu descobrir qual seria essa diagonal. No caso, o módulo do meu vetor resultante. Então, eu tenho que o módulo do meu vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado, menos 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno de gama. Só que eu sei que gama é 180 menos θ, então aqui eu substituí gama por 180 menos θ. Como eu estou trabalhando com o cosseno de 180 menos θ, e eu sei que o cosseno de 180 menos θ é igual a menos o cosseno de θ, eu substituo aqui nessa expressão, e aqui eu vou ter a situação em que eu teria que multiplicar um sinal negativo por outro sinal negativo. Quando eu tenho menos vezes menos, dá mais. E aqui surge o sinal positivo da lei dos cossenos, na física.